Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre toxinas? Onde elas são encontradas? Bom, hoje nós vamos falar de toxinas. O que são toxinas? Atualmente o ser humano encontra-se ameaçado por quê? Por inúmeras substâncias nocivas à saúde. Portanto, cientificamente, entende-se por toxinas toda substância química de origem natural ou artificial que é capaz de produzir efeitos nocivos à saúde. Os radicais livres, né, no caso é um termo usado na literatura moderna, também são classificados ou são chamados de toxinas. Portanto, a origem das toxinas. Estas toxinas elas são classificadas em dois termos. Portanto, existem as toxinas endógenas e as toxinas exógenas. As toxinas endógenas, elas são produzidas ou são encontradas dentro do organismo do ser humano. E as toxinas exógenas, isso mesmo, exógenas, elas são encontradas fora do organismo, ok? Portanto, como que ocorre essa contaminação no interior do corpo? Bom, em seu funcionamento normal, o corpo humano produz um certo número de produtos químicos. Portanto, esses produtos químicos são tóxicos, né? Que devem ser expelidos do corpo por meio do, que? Do ar, do suor, das fezes e da urina. Portanto, existe a autointoxicação, ou seja, a autointoxicação intestinal. Essa autointoxicação intestinal ocorre porque ocorre principalmente nas pessoas que alimentam-se constantemente de alimentos de origem animal, ok? Por quê? Porque ao se alimentarem de alimentos de origem animal, né, constantemente, o corpo sofre uma obstrução intestinal. Como é que ocorre essa obstrução intestinal? Essa obstrução intestinal ocorre por quê? Porque o corpo demora para fazer a digestão, demora para digerir a carne, demora para digerir esse tipo de alimentos que são pesados e essa demora cria uma obstrução intestinal, ok? Neste caso, quando demora muito, aí nós temos aquela questão da falta de digestão, temos aquela questão das prisões de ventres, temos aquela questão do apodrecimento do alimento no intestino. Então, tudo isso aqui gera uma consequência terrível, ok? Portanto, a associação de alimentos de origem animal, ou seja, a associação de alimentos, de alimentos como carnes, né, gera a produção de numerosas toxinas nas fezes, entende? Portanto, os resíduos que a carne deixa no intestino produzem inúmeras toxinas e a abstenção favorece sua passagem para o sangue. Portanto, aí nós temos a dor de cabeça, as alergias, as artrite, perdão, e outros transtornos, né, que no caso desaparecem ou são aliviados ao se trocar a dieta e normalizar o trânsito intestinal. Portanto, é uma situação muito complicada. Aí depois vem a questão da infecção ou inflamação do próprio intestino. Em alguma parte do corpo, tanto os germes causadores da infecção quanto as células afetadas pela inflamação produzem uma grande variedade de toxinas que passam para o sangue, afetando todo o organismo, ok? Isso é muito grave. É uma situação muito complicada.
Isso aqui não acontece somente também nas carnes. Isso também acontece quando as pessoas não têm um estilo de vida, ou seja, não têm uma regra alimentar. Quando as pessoas comem excessivamente, comem todas as horas, não deixa o corpo fazer a digestão, não deixa o corpo ter aquele espaço para descansar. O nosso corpo, ou seja, o nosso intestino, precisa de descanso. Eu sempre costumo dizer, o nosso estômago não deve ser como uma porta do shopping, como uma porta do supermercado. Não sei se vocês estão a ver aquela porta do shopping. Quando tu colocas o pé, ela já abre, tu tiras o pé, ela fecha. Não, não pode. O nosso estômago, ele tem que ser como uma porta de escritório. Por exemplo, quando tu estás no escritório, você deixa a porta fechada. Tu estás no consultório, tu deixas a porta fechada. Para que alguém entre no teu escritório, tem que bater a porta ou tem que bater a campainha. E só tu deves autorizar a entrada dessa pessoa. Agora, aí sim. Agora, quando o nosso corpo, ou seja, quando o nosso estômago, a porta de entrada do nosso estômago, quando é comparada com uma porta do supermercado, uma porta do shopping, aí nós estamos completamente danificados. Porque tudo que fica perto entra. Ou seja, qualquer tipo de alimento tu tens que comer, em qualquer horário tu tens que comer, em qualquer ocasião tu tens que comer. Isso também produz toxinas e automaticamente afeta o nosso sangue. Bom, continuando, aí entra já o tratamento detox. No caso, a importância do detox, né, favorece a eliminação dessas toxinas. Aí também eu entro a questão do jejum. Um jejum intermitente de água também ajuda a eliminar essas toxinas. Então, um jejum de água ou um jejum, ou seja, ou um detox de sucos verdes ajudam a eliminar essas toxinas. E essas toxinas, ao serem eliminadas no nosso intestino, nós estamos a purificar o sangue e a lavar o intestino. Portanto, a alimentação deficiente, ou seja, uma alimentação repleta de produtos industrializados, de aditivos e pobre em antioxidantes. Portanto, uma alimentação rica de produtos industrializados, tipo enlatados, sucos de pacote, refrigerantes, uma alimentação rica desses produtos também produz toxinas, ok? Portanto, a alimentação pobre de antioxidantes, que são antioxidantes nós podemos encontrar nas frutas, por exemplo, a laranja, por exemplo, o limão, por exemplo, a mexerica, por exemplo, o abacaxi. Então, são alimentos ricos de antioxidantes que ajudam a eliminar as toxinas. Portanto, as frutas, as hortaliças e as sementes, como as que são utilizadas neste tratamento, são principalmente fonte de antioxidantes para o nosso organismo. Entre outras funções, os antioxidantes contribuem para a neutralização e a eliminação de radicais livres e outras toxinas. Portanto, aí eu já havia falado dos antioxidantes, né? Que são essas frutas que eu havia citado, elas contribuem para a eliminação dessas toxinas. Portanto, aí já nós vamos falar como que ocorre a contaminação, ou seja, as toxinas exógenas, que são as toxinas que nós podemos encontrar fora do organismo. Como que são organizadas? Ou como que são encontradas? Por exemplo, até algum tempo atrás, não é? Nunca havíamos dito, né? Nunca havíamos tido conta com tantos produtos químicos artificiais e estranhos ao nosso corpo. Por exemplo, muitos deles tóxicos. A maior parte
dos contaminantes externos são produzidos em processos industriais ou por motores, né, e combustão. Portanto, metais pesados, o que são metais pesados como chumbo, mercúrio, arsênios, tudo isso que são, acumulam principalmente no cérebro. Por exemplo, nós vemos hoje em dia essas fábricas produzem muito fumo. Nós vemos hoje em dia os carros, né? Por isso é que nos Estados Unidos existem os carros elétricos, tudo isso é para tentar impedir os metais pesados, porque esses metais pesados são prejudiciais à saúde, né? Por exemplo, também existem alguns fármacos, por exemplo, nos fármacos obtidos por síntese química. Aí já entra aquelas pessoas que fazem uma automedicação, pessoas que de tudo ou nada tomam remédio, de tudo ou nada tem que tomar um comprimido para aliviar uma dor de cabeça, uma dor do estômago. E isso também provoca um certo ponto, ou seja, isso também é um fator tóxico para o nosso organismo, ok? Porque depois isso aí estão classificados como fatores de contaminação externa, ok? E depois também vem a questão dos aditivos. Os aditivos são aqueles alimentos de origem química, né? Que aí eu acho que eu já havia falado disso. Os alimentos de origem química, né? Por exemplo, os adoçantes artificiais, os corantes, né? O glutamato, os conservados, não é? Todos embutidos, né? Alimentos enlatados e outras carnes processadas, como as linguiças, os chouriços, as salsichas, enfim, tudo isso, todos esses alimentos, eles são nocivos porque, de um certo ponto, eles produzem toxinas no nosso organismo. E também vem a questão das drogas, né? Os psicoativos, né? Como, por exemplo, o tabaco, o álcool e dentre outras drogas. Então, tudo isso são alimentos ou elementos tóxicos à nossa saúde, ok? Por isso, a importância da gente ter uma abstinência alimentar é fundamental para que não possamos prejudicar o nosso corpo, principalmente o nosso sangue. Portanto, é muito importante que nós, como pessoas que queremos subir ao céu, não é? Pessoas que queremos ter boa saúde, é muito importante que tenhamos cuidado, mas muito cuidado naquilo que ingerimos, naquilo que não somente ingerimos, mas naquilo que nós somos expostos. Porque a ciência, ou seja, o estudo da nutrição comportamental, né, diz que o nosso primeiro cérebro é o estômago. Então, tudo que afeta o teu estômago automaticamente afeta o teu cérebro.